Boa, do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje trago para vocês esse ônibus dos Eternos, né, que traz todos os 19 volumes lançados lá pelo Jack Kirby, lá no final dos anos 70. Para quem não conhece, né, acho que muitos acabaram conhecendo recentemente Eternos no cinema, ele é uma produção do grandioso Jack Kirby, e ele nos traz então uma série de histórias muito pautada pela questão mitológica. Então vamos lá. Antes de propriamente falar do conteúdo da obra, vamos mostrar o trabalho aqui que a Panini fez nesse lançamento. Vocês podem ver que ele tem essa chamada... Eu não sei qual é o... Aqui tem atrás, tem todas as capas, né, dos 19 volumes. E aqui ele tem essa chamada... Eu não sei como é que se chama essa capa que vem extra, né? Pode ver, ó, que tu consegue tirar ela, ó. Ela sai assim. Eu recomendo que durante a leitura vocês retirem para não machucar ela, porque é muito fácil. E daí depois vem, ó, o volume. Na abertura de cada uma delas vocês encontram as capas originais, né, de lançamento da obra. Sempre no início de cada parte vai encontrar a capa que acompanhou aquele lançamento. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui outra, peraí, ó. Olha um pouquinho a arte, olha o detalhe da obra. Realmente, a arte é muito, muito bonita, me agrada muito essas ilustrações, né? Depois eu vou falar as coisas que não me agradam, mas a arte como um todo, eu tenho uma paixão por esse modelo artístico, né? Esse estilo de produção. Então, ó, as capas aqui, elas sempre aparecem, né? Mas tem coisas também nessa obra que me desagradam. Claro que a gente tem que relevar também o momento histórico de produção. Toda obra é filha de seu tempo, ou seja, toda produção literária, artística, ela guarda os traços do momento histórico no qual ela foi produzida. E com essa obra não seria diferente. Ela é uma obra dos anos 70, com uma consciência baseada naquilo que se produzia lá nos anos 70. Então é natural que nós encontramos aqui algumas limitações que hoje, na nossa visão de mundo, sejam um pouco meio que simplista, mas pela nossa atual realidade. Pontos positivos: o debate filosófico que o Jack trouxe nessa obra. Por exemplo, ele traz muito aquela questão, para quem acompanhou, que era muito enfática nos anos 70 e 80, que era se eram os deuses astronautas, né? O que é isso, né? Se os deuses que nós imaginamos sendo deuses não teriam sido astronautas de outros planetas que teriam vindo até a Terra, e nós, por uma incompreensão, né, ou por uma compreensão mais primitiva, teríamos elevado ele a deuses, mas eles não passavam de astronautas. Então, a partir dessa premissa é o que o Kirby elabora nessa obra, porque nós temos aqui, por exemplo, os celestiais, né, que seriam então esses deuses que vieram até a Terra começar a vida. Daí nós temos os humanos destinados a ocupar todo o planeta. Nós temos os Leviantes, né, que é uma raça mal formada, violenta, que tenta controlar os humanos. Nós temos os Eternos, que então seriam muito parecido com humanos, mas com super forças, né, e destinado a proteger os humanos até que os deuses ou esses viajantes intergalácticos viessem nos julgar. Então o que acontece? Os Eternos, ao longo da história, foram confundidos com deuses. Então os Eternos ganharam nomes como Atena, Hércules. Eles foram interpretados como sendo deuses ao longo da nossa história, mas não eram nada mais, nada menos de que pessoas enviadas, né, de que uma raça, melhor dizendo, enviada pelos celestiais para cuidar o desenvolvimento dos humanos da Terra, para proteger os humanos em relação aos deviantes, né? Então, nessa perspectiva filosófica, né, sobre a questão de Deus, né, ou da compreensão sobre os deuses, né, tentando de certa forma trazer o debate da necessidade humana de colocar ou ressignificar a sua existência a partir de uma força suprema maior, né, a incapacidade humana muitas vezes de aceitar sua própria finitude e buscando então uma continuação eterna da sua vida a partir do que? A partir da possibilidade de ter sido criada por uma força suprema, e em contrapartida então uma visão realista, né, segundo a obra, né, de que os deuses então não eram nada mais nada menos que astronautas e que nós nos ressignificamos colocando eles como algo superior ao que eles realmente eram. Então nessa obra nós acompanhamos a quarta visita, né, dos celestiais à Terra para fazer o último julgamento, para saber se a Terra seria então, e se os seres humanos seriam então dignos de continuar existindo. Então daí, nesse processo de visita, os Eternos então aparecem à tona, e aí nós temos um desenrolar, né, da questão dos Leviantes, da questão dos humanos se defrontando com esses celestiais, e a própria questão dos Eternos nesse caminho, né, e as difíceis decisões dos Eternos. Os Eternos que passaram séculos cuidando dos humanos, agora se defrontam com aquela ideia: continuaremos cuidando deles, ou agora vamos deixar eles destinados a responder pela sua própria sina, pela sua própria trajetória?
E daí agora eles vão responder de acordo com os seus atos em relação aos leviantes, né? Olha mais ou menos uma ideia de julgamento divino, né? De certa forma. Então, o que que acontece que eu não, as partes que eu não gostei da obra, me pareceu que as histórias elas não eram tão intercaladas, parecendo que eram histórias com o mesmo personagem, no mesmo universo, mas sem uma linha cronológica, sem um enredo mais diretamente costurado. Isso me incomodou um pouco, talvez porque o Kirby pudesse, talvez a longo prazo, não sei, fazer outras histórias para melhor amarrar, mas isso me pareceu meio assim. E outra coisa, o final ficou muito filosófico e aberto, não teve um fim tão redondinho como eu esperava, e isso me incomodou. Mas claro, é a minha percepção. Naturalmente, nem toda obra tem que ter um final fechado, um final claro, um final explicado. Muitas obras são construídas para deixar esse final aberto e a partir disso tu buscar a tua explicação daquilo que tu compreende, mas eu confesso que me incomodou. E me incomodou também o momento em que aparecem alguns outros personagens da Marvel aqui e outros não aparecem. Porque se nós temos então um perigo global no qual os deuses, né, ou melhor, os celestiais estão aparecendo, não aparece nenhum super-herói da Marvel para fazer essa mediação. Na verdade, o único que aparece, que eu me recordo aqui, é o Hulk. E não nem para mediar, ele em um determinado momento aparece e acaba travando uma luta muito bonita, muito épica, né, com um dos Eternos, mas nada em relação ao que estava acontecendo com os Celestiais. E o final também não fica claro. O final fica bastante entreaberto. Eu não sei se teria no futuro outras produções e acabou não rolando, né? Ou se realmente a ideia era essa, deixar um final aberto para que a humanidade pudesse refletir sobre a sua ação na Terra e o que tem feito e o que vai fazer, né, num possível julgamento. Já que nós então colocamos tanta pressão em relação à existência, né, divina, como é que a gente então age da maneira como age, deixando um próximo morrer numa sarjeta, deixando milhares de pessoas passando fome, deixando milhares de pessoas as duras circunstâncias da vida, né? Qual é o julgamento que teremos, né, a esses deuses quando eles vierem, né? Então essa é a ideia também que pode ser, de deixar em aberto para que o ser humano reflita sobre a forma como cuida do planeta e a forma como cuida do seu próximo. Então eu indico, se pegar por um preço bom, acho que menos de 100 reais se pegar tá valendo, mais de 100 reais eu já acho que é, mesmo por um acabamento muito bonito, muito bom, eu já acho que já fica muito pesado para nossa realidade, mas pelo preço de 100 reais que tu encontra em algumas promoções, 90 e poucos reais, vale muito a pena, são acho que 300 e poucas páginas, não é uma leitura rápida, não é tão fluida, né? Mas eu gostei, a mim me agradou, falei os pontos que eu achei interessante, filosófico, falei os pontos que me incomodaram da obra, mas fica a dica aí, então não se esqueçam de se seguir, se inscrever aqui no canal e até a próxima, pessoal!